gente, aqui é a Samia do Spoiler e Cia, e hoje eu finalmente voltei para fazer a resenha do livro 9 e 10 da série Mortal. Durante o mês passado eu fiz a leitura desses livros, então eu fiz a leitura em fevereiro, mas só agora eu consegui vir fazer a resenha. Por quê? Eu tive um período muito tumultuado na faculdade, mas finalmente durante a quarentena eu consegui criar um tempinho para vir fazer o livro. Eu não tô com os livros físicos aqui, porque eu tô na casa da minha irmã e, portanto, eu não trouxe todos os livros que eu tenho, obviamente, principalmente porque eu vou passar a quarentena aqui. Eu só trouxe os livros que eu vou fazer a leitura e vai sair resenha conforme eu for fazendo a leitura. Combinado? Então vamos lá. O nono livro se chama Lealdade Mortal e nele a gente vai encontrar a Eve Dallas enfrentando um inimigo diferente de todos. Porque esse inimigo é uma equipe, é um grupo que comete atos terroristas. Mas eles se comunicam diretamente com a Eve Dallas, nossa querida Eve Dallas, e por meio de cartas anônimas, por meio de bilhetes que mandam sinal do que eles vão fazer, aonde eles vão atacar, como eles vão atacar. Eles nunca escrevem diretamente o que eles vão fazer, mas eles dão pistas para Eve chegar à conclusão de onde vai ser. Essas pistas são muito difíceis. Ela vai tentar decifrar essas pistas, apesar de toda a dificuldade. Ela vai perceber sempre que esse grupo terrorista tem relação com o grupo terrorista do passado, que se sentem injustiçados e que querem atingir um objetivo maior. Ela vai perceber também que esse grupo entrou em contato com ela diretamente por um motivo, não foi aleatório. Talvez tenha relação com o marido dela, talvez não. Talvez seja porque ela é uma policial de grande importância que sai sempre nas mídias. Mas ela é chamada diretamente a enfrentar esse grupo terrorista. E eles pedem sempre alguma coisa em troca para eles não fazerem o atentado. Por exemplo, liberar um grupo de prisioneiros que cometeram alguns crimes terríveis e ela deve libertá-los da cadeia. Em troca, eles não vão explodir a bomba em não sei qual lugar. Só que ela não vai ceder a isso, ela vai tentar a todo custo chegar no objetivo final sem abrir mão da sua honra, sem abrir mão da sua virtude. Simultaneamente, a gente vai ter um veterano de guerra que sobreviveu às guerras urbanas, uma guerra que só existe nesse universo da série Mortal. E depois das guerras urbanas, ele se tornou um homem muito recluso, ele tem medo das pessoas ao redor, tem medo de atentados, tem medo de ser morto. Ele trabalha fazendo pequenos favores para pessoas e com isso ele ganha dinheiro. Uma pessoa chega e pede para ele fazer um trabalho. Ele começa a realizar esse trabalho, mas ele começa a ficar assustado com essa pessoa. Ele entra em contato com um conhecido dele, que por coincidência ou não, é um dos informantes da Eve Dallas. E portanto ele fala: olha, eu tô morrendo de medo, se acontecer alguma coisa comigo eu vou desaparecer, viu? Ou seja, um tempo depois ele desaparece e esse informante da Eve Dallas, que ficou sabendo que ele estava assustado com o cliente dele, vai conversar com a Eve Dallas para ele ter a ajuda dela para resolver o que aconteceu com esse veterano de guerra. A Eve Dallas se sente comprometida com isso e tenta ajudar o seu informante ao mesmo tempo que lida com todo esse grupo de terroristas. E aos poucos essas histórias vão sendo conectadas de um jeito incrível. Todo livro tem um caso policial, um caso de investigação, mas sempre tem os personagens, a profundidade emocional da Eve Dallas, ela lidando com as questões de relacionamento, com o Rourke. A gente tem a parceira dela, que é a Peabody, que está se relacionando com um acompanhante licenciado, ou seja, alguém que vende o corpo. É uma pessoa muito boa esse acompanhante licenciado, só que a Eve não sabe muito bem como lidar com isso, porque ela tem um pouco de preconceito. E ao mesmo tempo a Peabody está se envolvendo com esse cara, ela também tem uma relação meio de atrito com o cara que trabalha na parte de tecnologia da polícia. Então vamos ter todas essas questões emocionais envolvidas. Agora o 10º livro se chama Testemunha Mortal.
A Eve já resolveu então o caso principal do livro 9 e no livro 10 ela vai assistir uma peça de teatro com seu marido. Seu marido rico, importantíssimo, dono de toda Nova York, de todo mundo, vai inaugurar então uma peça de teatro no seu próprio teatro. Ele convida a Eve para assistir, principalmente porque é uma peça que ele acha que a Eve vai se interessar. É uma peça que aborda um crime. A partir desse crime, a gente vai ter um julgamento. A gente vai ter, então, um réu, a gente vai ter advogado, a gente vai ter as testemunhas. Então, é todo o ambiente de um júri. E a Eve tá lá toda intrigada com aquela peça, sempre ligada no que tá acontecendo e tentando descobrir o que aconteceu de crime na peça. Já que ela é uma detetive, ela entra totalmente na cena da peça. Entretanto, em algum momento da peça, o ator principal vai ser assassinado. Obviamente, como é uma peça de teatro, o assassinato era para ser falso. A Eve logo de cara percebe que aquilo não é falso, que aquilo é um assassinato real e pede para o Rourke isolar o local, não deixar ninguém sair do teatro, porque ela tem 1000 testemunhas ali oculares. Ela vai perceber que a psiquiatra, que é a Mira, que acompanha muito ela na polícia, já que ela é uma psiquiatra forense, ela tá ali e vai pedir pra doutora ajudá-la do jeito que pode, porque ela sabe que ali deu merda. Ela vai então isolar a área, os atores começam a perceber que ocorreu na verdade um assassinato e ela começa a fazer seu trabalho policial. Vai lá, examina o corpo, vê que a faca que estava sendo usada não era falsa como era para ser. Então, na cabeça dela, ela já percebe que alguém trocou a faca falsa por uma faca verdadeira e isso gerou o assassinato dela. Ela vai começar, obviamente, a interrogar as testemunhas, os atores, e ela vai percebendo que esse ator, apesar dele ser brilhante, ele é muito odiado por diversas pessoas, principalmente por uma questão do trabalho dele, por o jeito dele ser e por diversas questões pessoais. Ele era um ótimo ator, mas ele não era uma boa pessoa. A gente vai ter um cara que já fez coisas com diversas mulheres que estão ali em cena. A gente vai ter um cara que terminou recentemente o relacionamento com a atriz da peça e foi um final de relacionamento horrível que humilhou essa mulher. A gente vai ter ele brigando com diversos atores por motivos de drogas, por motivo de mulheres. Então todo mundo praticamente tem um motivo para querer matar ele. Principalmente o ator lá que era o seu substituto para se alguma coisa acontecesse com ele. Ou seja, todo mundo tem um motivo. E a Eve vai tentar descobrir qual é o motivo maior que gerou esse assassinato. E ela vai percebendo que muito do que aconteceu na peça, muito da história da trama, tem a ver com a história da vida real desse ator. Então é um caso muito interessante. A gente vai ter contato com personagens maravilhosos, a relação da Eve com esses atores, tentando descobrir o que é atuação e o que é verdade, é incrível. O Rourke sempre incrível, a relação da Peabody com o detetive lá do setor de tecnologias vai se aprofundando. Esse é um livro maravilhoso, adoro muito e recomendo. Bem, gente, hoje é só isso. Muito obrigada por acompanhar, por se inscrever. E quem ainda não for inscrito, por favor, curte, comenta, compartilha e se inscreva. Beijos e até o próximo.